Muito bem, estamos de volta. Tocou o nosso tema, retornamos. Estou agradecido a todos vocês. Vamos então ao nosso último painel da Bessolar Meeting Show. Para tanto, nós temos a honra de convidar o conselheiro da Bessolar, Rodrigo Pedroso. Rodrigo, onde está? Pode vir ao palco. Muito obrigado pela participação do Rodrigo. Uma salva de palmas. Pedroso é engenheiro civil pela PUC de Goiás, é especialista em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, em geração hidrelétrica pela PAPUC, Pennsylvania Public Utility Commission, em geração eólica pelo Instituto DEV, em comercialização de energia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e atualmente é aluno da Universidade de Harvard, cursando OPM, Honored President Management Program. Possui mais de 22 anos de experiência no setor elétrico, nas áreas de geração, transmissão, comercialização e distribuição. Antes de fundar a Pacto Energia, ele teve passagem pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Fundador, CEO do Grupo Pacto Energia, é também membro do Conselho da Bessolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, diretor de energia da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e cofundador do Zero Summit. Nosso convite agora ao palco é para o CEO da Econ, Márcio Santana. Márcio, obrigado, Márcio. A presença do Márcio também é importante. Ele é sócio fundador e CEO da Econ Energia, é comercializadora com 22 anos no mercado livre de energia. O Márcio iniciou a sua carreira na Ambev, por onde passou por diversas áreas e ingressou no mercado de energia na CPFL. Em 2002, ele fundou a Econ ao lado do seu sócio, o Paulo Toledo. Nosso convite agora é para a consultora comercial do Grupo Moura, a Bianca Santos. Bianca, obrigado pela sua presença e participação. A Bianca é formada em gestão de negócios e atua como consultora de negócios de bateria estacionária da rede de serviços Moura. Convidamos agora o gerente de produtos da Agrovat, o Silvio Robusti. Silvio, obrigado também, Silvio. Ele é engenheiro eletricista, formado pela Faculdade de Engenharia Mauá, em São Caetano do Sul, São Paulo. Atua no setor elétrico há mais de 25 anos, tem passagens em empresas como ABB, Alstom Grid e Schneider Electric. Possui MBA em Gestão Estratégica pela Fundação Getúlio Vargas. Atua no mercado solar há 2 anos e atualmente na Agrovat como gerente de marketing de produto. E, por fim, o nosso convite, honrosamente, ao especialista técnico da Bessolar, o Christian Secchini. Obrigado, Christian. O Christian é engenheiro eletricista com ênfase em eletrotécnica pela Mackenzie, MBA em Energia pela Universidade de São Paulo, MBA em Finanças pelo IBMEC e cursando atualmente especialização na primeira turma de Hidrogênio Verde da Universidade Federal da Bahia. É especialista com 17 anos de atuação na comercialização de energia e atualmente é especialista técnico regulatório na Bessolar. Antes de darmos início a este painel, peço atenção às nossas mensagens dos nossos parceiros, a Eugene e a Bayware. That is constantly evolving, progress seems to offer only 2 choices: to follow or to be left behind. But there is a third option: to lead, to actively shape and walk new paths, to rethink. Na verdade, o que a gente viu ali primeiro foi a Agrovat, né? Vai rodar mais uma vez? Não. Ah, ok, né? Muito bem, então vamos lá. Obrigado pela atenção. Passamos a palavra ao conselheiro da Bessolar, o Rodrigo Pedroso. Fala daí. Ah, o passador, por favor, quem tem? Está na mesa? Está aqui também. O passador está... Ah, já estamos gostando aí.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Aê. Vai acabando a energia, né? Mas a gente trabalha com energia, a energia não pode acabar. A gente, inclusive, tem aqui especialistas para falar de armazenamento nesse último painel de hoje. E, apesar de ser o último, eu sei que muitos de vocês já estão aí um pouco cansados, mas dizem que os últimos sempre serão os primeiros. Então, vamos ainda só um pouquinho mais de energia para a gente concluir aqui hoje. E, primeiro, agradecer a todos os painelistas aqui que estão com a gente, a oportunidade de discutir não só o panorama, mas também as oportunidades que a gente tem no setor elétrico, no setor fotovoltaico especialmente, e todas essas novas tecnologias que têm acontecido aqui hoje, né? Então, não vou falar... Opa! Foi. Eu não vou me apresentar, já fui apresentado aqui. Um panorama geral, esse número são big numbers, e talvez aqui alguns já viram isso, mas, segundo projeções da Bloomberg, a fonte solar fotovoltaica chega em 2050 sendo a primeira da matriz elétrica, a gente atingindo ali 144 gigawatts de potência instalada e representando mais de 30% da matriz elétrica. Então, de tudo que a gente vem falando, né, sem dúvida nenhuma, a fonte solar sendo a grande protagonista desse cenário de transição energética, de mudanças climáticas, como a gente veio discutindo aqui durante o dia. Então, nada melhor do que um slide deste para poder mostrar todo esse crescimento, toda essa pujança do setor solar fotovoltaico. E por que esse setor solar fotovoltaico cresce tão rápido e cresce a passos largos? Acho que aqui eu trago um número que é fácil a gente compreender isso. Então, a gente tem ali, desde 1975, o custo da tecnologia saindo de mais de $100 por watt-pico, e a gente chegando aqui em 2020 com esse custo aí por volta de 20 centavos de dólar o watt-pico. Então, acho que esse é o grande responsável, né, uma redução de mais de 528 vezes o custo da tecnologia. A gente vê esse número caindo cada vez mais, então, trazendo viabilidade econômica para os projetos. Então, sem dúvida nenhuma, um dos grandes motores que impulsiona o crescimento da fonte solar fotovoltaica é o custo da tecnologia. E aqui vamos falar também um pouco sobre novas tecnologias, né? Por coincidência, ontem, quando eu cheguei aqui à noite em Florianópolis, para esse evento hoje, eu peguei um táxi para poder ir ao encontro de um amigo, e o taxista me perguntou, por causa desse sotaque cantado meu, que é goiano, muita gente acha que é mineiro, mas eu sou goiano, e a gente começou a conversar, e ele me contou um pouquinho da história dele, porque ele tinha uma relação com Goiânia, e ele falou, eu tive muito naquela região no passado, porque eu era um vendedor mercante, mas depois, infelizmente, a tecnologia veio da internet e eu perdi minha função, meu emprego, porque todo mundo hoje compra pela internet, e eu vendia carteiras de couro do Rio Grande do Sul, naquela região de Goiás, e a tecnologia levou meu trabalho. Eu voltei para Florianópolis e consegui conquistar minha placa de táxi, e depois que uns 5, 6 anos que o mercado estava estabilizado, veio de novo a tecnologia atrás de mim, os carros de aplicativo, e eu que ganhava, em média, $5.000, hoje ganho $2.500, desculpa, hoje eu ganho $1.000 por mês. Era a referência que ele tinha. Então, ele falava, a tecnologia sempre me perseguindo. E eu acho que o desafio nosso aqui hoje é esse também, né? De que a gente persiga a tecnologia e não que a tecnologia nos persiga a ponto da gente poder planejar os nossos negócios frente a essas novas tecnologias. E, na nossa opinião, quais são os 2 grandes mercados que a gente tem para explorar e que a fonte solar fotovoltaica pode apoiar muito? Sem dúvida nenhuma, o armazenamento de energia. A gente teve, há 2 semanas atrás, a Intersolar, que é a maior feira, e acho que muitos de vocês possivelmente estiveram lá, né? E puderam ver o tanto que o mercado cresce, e a gente teve a oportunidade de receber muita gente fora do Brasil também, e uma dessas pessoas que nós recebemos é a Abigail, e ela é a presidente da SEIA, que é a Solar Energy Industry Association dos Estados Unidos, como se fosse a AB Solar americana, e ela trazia um número, eu conversando ali com ela, ela falava que hoje 80% dos sistemas fotovoltaicos nos Estados Unidos são inviáveis economicamente sem bateria. Então, eu acho que aqui está uma grande sinalização para todos vocês que trabalham no setor, que vendem sistemas, sem dúvida nenhuma, armazenamento de energia, por todas essas razões, né, e são as ações que a AB Solar está tendo,
para poder impulsionar, para poder apoiar essas novas tecnologias. Hidrogênio verde também, sem dúvida nenhuma, acho que a grande... Está aí nas manchetes dos jornais todos os dias, a gente tem visto a possibilidade, né, do Brasil, não só suficientemente, independente energeticamente, a gente poder, e ter também uma matriz limpa, como a gente tem, uma matriz aí que, mesmo sendo aí 86% limpa, a gente teve um consumo, pelo lado do consumo, ela representou 92% de toda a demanda no ano passado, veio de consumo de fontes limpas e renováveis. Então, assim, o Brasil dá aula para o mundo nessa parte de energia renovável, e a gente poder, com hidrogênio verde, não só incrementar ainda mais o nosso parque gerador, mas também exportar essa energia, seja através da amônia, seja através do próprio hidrogênio verde, outras tecnologias. Então, acho, sem dúvida nenhuma, é uma nova tecnologia que vai ter muito também, porque depende do solar, obviamente, o hidrogênio só é verde se produzido por uma fonte limpa e renovável. Então, a fonte solar fotovoltaica, mais uma vez, tendo também uma grande oportunidade, e essas são todas as ações que a AB Solar tem trabalhado no sentido de impulsionar o desenvolvimento dessa tecnologia. Aqui alguns exemplos, né, de usinas centralizadas fotovoltaicas que a gente tem no Brasil, já com potências bem abaixo do que a gente vê hoje. A gente já vê os complexos fotovoltaicos aí de mais de 600, 700 megas, então como essa fonte tem crescido. E aqui também um pouco do ambiente de como a gente impulsionar a geração centralizada, né, os grandes projetos, o que a gente chama de utility scale. Então, a gente tem um ambiente de contratação livre, né, que são as grandes usinas, as usinas que tem, no passado, a gente viu a expansão da fonte muito garantida pelos leilões do governo federal. Hoje, quem tem impulsionado esses novos projetos, a viabilização desses projetos, sem dúvida nenhuma, é o mercado livre, né, e de novo, a possibilidade ali, o aumento da concorrência, de oferecer condições para os consumidores serem autoprodutores, e a gente tem, obviamente, desafios de como crescer esse mercado. Dois deles, acho que são os mais gritantes, que todos nós nos deparamos todos os dias, é o acesso à conexão do Sistema Interligado Nacional. A gente sabe que a gente tem um sistema de transmissão que não cresceu na mesma velocidade que o parque gerador, isso restringe a entrada de novas usinas, e também aquelas usinas que, mesmo já instaladas, conectadas, têm sofrido aí um problema, uma palavrinha que a gente tem escutado todos os dias nos jornais, o tal do constrained off, que é o ONS, em função daquele apagão que a gente teve no ano passado, sendo bem mais conservador ou bem mais restritivo nos despachos, e aí segurando a operação ou a geração de algumas usinas para não sobrecarregar o sistema. A gente tem trabalhado em algumas medidas estruturantes, né, para melhorar essa condição de acesso e também contribuindo para essa questão do constrained off. Inclusive, a própria associação já teve liminares na justiça, em que a gente garantiu o gerador que programou ali seu projeto. Quando ele construiu a sua usina, ele não estava pensando que ele ia ficar sem gerar. E isso tem acontecido, tem usinas solares que a gente recebe report, que tem aí mais de 70% da sua geração bloqueada pelo ONS, então esse é um grande problema que tem sido endereçado aí pela AB Solar, e a gente está contribuindo ali na consulta pública. Algumas medidas estruturantes também, né, a autoprodução, continuar incentivando isso, né, acho que a autoprodução ela é fundamental para o crescimento do mercado livre, para a viabilização do mercado livre, porque você tem ali um consumidor, como na GD, né, então você tem todo benefícios tributários, regulatórios, para que ele possa produzir e consumir sua própria energia. Então, a evolução dessa regulação é, sem dúvida nenhuma, muito importante. Valorizar os atributos da fonte fotovoltaica, a gente viu aqui vários dos benefícios que a fonte fotovoltaica tem trazido para o Brasil, mais de 200 bilhões em investimento, mais de 1,4 milhão de empregos gerados, mais de 57 milhões de toneladas de CO2 evitadas, ou seja, uma série de benefícios que têm que ser valorizados, tanto do ponto de vista econômico, social e ambiental. E por que valorizar, então, a fonte fotovoltaica em detrimento a outras fontes? Aí a gente traz aqui uma justificativa para isso, né, que é justamente o fato da fonte fotovoltaica ter sido a fonte de energia mais competitiva nos últimos leilões, ou seja, aquela que tem conseguido oferecer para o mercado, para o consumidor final, um preço mais atrativo de energia.
Então, ela tem sim que ser valorizada ou mais valorizada do que as outras fontes, porque ela tem um custo menor do que as outras. Então, faz todo sentido que ela seja valorizada. Aqui, como eu disse, né, a gente teve no passado um crescimento do setor muito baseado nos leilões, né, então a gente começa tendo o primeiro leilão ali em 2015, sempre tivemos leilões regulares todos os anos, mas infelizmente no ano passado não tivemos, os 2 leilões que haviam sido marcados foram cancelados. Existe uma previsão de leilões agora para 2024 e 2025, que a AB Solar vai defender que ocorram, sem dúvida nenhuma, que é importante, né? Apesar da gente estar tendo esse crescimento pelo Mercado Livre, os leilões continuam sendo, sem dúvida nenhuma, muito importantes. Aqui algumas outra oportunidade também que a gente enxerga muito latente para o setor solar fotovoltaico são os veículos elétricos, né? Então, a gente tem visto aí, quem de nós aqui do setor já não teve a oportunidade de dirigir um veículo elétrico, de poder usar aquele ditado, né, que em casa de ferreiro o espeto não pode ser de pau. Então, acho que essa é uma tecnologia que vai estar cada vez mais próxima da fonte solar fotovoltaica, do mercado solar fotovoltaico, porque os sistemas e as pessoas. Aqui a gente traz logo ali na frente, vocês vão ver, a gente tem um slide que mostra que as pessoas têm a cada 5 casas que tem carro elétrico, 4 carregam os seus carros nas suas casas durante a noite. Então, nada mais com mais sentido do que essas pessoas terem, então, os seus sistemas solares dimensionados, não só para os seus equipamentos elétricos, para o seu consumo da sua casa, mas também começar a prever o carro elétrico que está muito perto, está na esquina. A gente está vendo o Brasil crescendo aí, fábricas já indicando, montadoras indicando construções de fábricas aqui no Brasil, uma série de marcas já importando, uma série de sinalizações de todos os fabricantes do mundo mostrando o futuro do carro elétrico. E aqui a gente traz um estudo para vocês também, mostrando que até 2028, 33% da frota global ela vai ser elétrica, em 2035, 54%. Aqui eu gostaria de trazer um número muito importante para vocês, que às vezes a gente pensa, o carro elétrico ele é bom porque eu economizo, eu não vou pagar mais a gasolina, a manutenção é mais barata. Tem um número aqui muito importante. Se a gente pegar as grandes metrópoles do Brasil, ou as grandes metrópoles, inclusive mundiais, 40% das emissões de gases de efeito de estufa dentro das grandes cidades, ela é emitida por 3% da frota circulante. E esses 3%, eu estou falando de caminhões, de ônibus e carros de serviço, táxi, carros de aplicativo. Então, a gente vê que a fonte solar fotovoltaica, gerando energia para carregar uma frota elétrica, uma frota de veículos elétricos, ela também resolve um problema de saúde pública, porque, com certeza, se a gente consegue reduzir o nível de emissões de gases de efeito de estufa dentro das cidades, principalmente, a gente esvazia muito hospital que estão tratando aí doenças infecciosas, respiratórias. Então, sem dúvida nenhuma, também a fonte solar fotovoltaica, inclusive contribuindo para o fomento do crescimento da frota. Não faz sentido você ter carro elétrico para carregar com energia fóssil, né, que foi gerada através de energia fóssil. No Brasil, a gente tem um ambiente perfeito para isso, como eu disse, 86% da matriz elétrica, 92% do consumo foi de fonte limpa. Então, ou seja, o carro elétrico no Brasil ele é carregado com energia limpa, majoritariamente. Então, o Brasil é, sem dúvida nenhuma, essa oportunidade, aí, esse cenário para poder trazer isso. Aqui, aí falando especificamente do mercado brasileiro, eu, pessoalmente, acho que a gente está sendo muito conservador nesses números, mas a gente está falando aí de 5,5 milhões de carros em 2035, e consumindo 3% de toda a energia produzida do Brasil. Ou seja, mesmo com esse número mais conservador, a gente já vai ter aí 3% de toda a energia consumida destinada aos carros elétricos. Aqui eu queria trazer um outro número importante para vocês terem um nível de comparação. Hoje, no mundo, 1,5% de toda a energia consumida no mundo ela é consumida pelos data centers. Então, quando a gente escuta IA crescendo como está, tecnologias, novos data centers, com certeza esse número vai crescer exponencialmente. Um outro número muito interessante, em 2050,
9% de toda a energia consumida no mundo, ela será consumida para carregamentos de veículos elétricos e serviços de resposta à demanda. Então, isso mostra quão pujante é esse setor e quanto tem de crescimento ainda pela frente. Por mais que a gente ache que o carro elétrico está crescendo, e aí cada ano a gente vai batendo recorde, mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter aqui uma oportunidade de investimento muito grande. E aqui, como eu disse, 4 em cada 5 usuários carregam os seus carros nas casas, e um ponto aqui que me chama muita atenção, o veículo elétrico poderá ser a energia das residências. Eu brinquei aqui para a gente poder ficar animado, e a brincadeira de que os últimos sempre serão os primeiros. Vou fazer uma promoção aqui, vamos ver quem vai querer. Quem aqui, dentro dessa plateia, conhece a fabricante de veículo Tesla? Levanta a mão aí. Quase todo mundo, né? Quem gostaria de comprar um Tesla Model 3 por $4.000? Quase todo mundo aí, então. Deixa eu fazer uma conta para vocês. Se vocês pegarem a Tesla Powerwall, depois vocês fazem essa conta aí, pesquisem na internet, eu não vou me arriscar a fazer ela aqui de cabeça, sem os números exatos, que eu posso cometer algum, mas em big numbers para vocês. Se vocês pegarem a capacidade de armazenamento de uma bateria Tesla Powerwall e ver a quantidade de baterias Tesla Powerwall que você gastaria para ter a mesma, se eu não me engano, é 10 kWh. E você tem ali 40 kWh ou 60 kWh no armazenamento de uma bateria de um Tesla Model 3. E essa bateria custa $9.000, e um Tesla custa $40.000. Então, é basicamente o custo de 4 baterias para você ter o mesmo armazenamento que você tem na bateria de um Tesla. Ou seja, então eu deixo de comprar as baterias Tesla Powerwall, compro um Tesla Model 3, plugo ele na energia da minha casa, e ao mesmo tempo eu vou ter uma Tesla Powerwall e o meu veículo de rodar. Então, sem dúvida nenhuma, e é verdade, essa conta depois vocês podem checar ela aí, vai dar um número aproximado disso, às vezes até um pouquinho menos de $4.000, porque o valor vai caindo. Então, os veículos, sem dúvida nenhuma, os veículos elétricos, sem dúvida nenhuma, vão ser uma grande oportunidade para poder prestar esse serviço, não só de armazenamento para as residências, mas também os serviços ancilares que eu falei lá, que vão equivaler aí, juntamente com o sistema de carregamentos, até 9% da energia consumida no mundo. Aqui algumas opções, algumas outras oportunidades também, eu vou passar bem rápido por aqui, que são outras oportunidades, que é o agrofotovoltaico. Então, a gente tem o fotovoltaico, o armazenamento chegando no campo, a dificuldade que a gente tem das concessionárias de poder disponibilizar carga para as fazendas, e aí chegando lá o solar, junto com a bateria, junto com o armazenamento, ocupando a terra junto com as culturas, com hortaliças, com outros tipos de cultura. Então, sem dúvida nenhuma, outra grande oportunidade. Então, assim, talvez um resumão de tudo aqui é que, realmente, as oportunidades nesse movimento global de transição energética são enormes, e eu elencaria aqui 4 principais, a questão do armazenamento de energia, hidrogênio verde, veículos elétricos e sistemas agrofotovoltaicos. Então, acho que são grandes oportunidades, grandes setores que vocês podem explorar, sem dúvida nenhuma, para poder prever o crescimento das companhias. Já foi falado aqui também, a gente convida vocês a estar nos outros eventos, em Salvador, agora dia 31, e no final do ano, o nosso encontro nacional. De novo, o nosso canal no WhatsApp, que vocês têm todas as notícias, as atualizações dos números do setor, potência instalada, novos sistemas, qual o estado que está no ranking, qual a cidade que está em primeiro no ranking, como o Brasil está em relação ao mundo. Então, diariamente, notícias ali no nosso canal no WhatsApp, bem legal estar conectado. E gostaria de convidar todos vocês também a vir se juntar à Besolar, uma associação que esse ano completa 11 anos, a gente congrega aí quase 700 empresas. Começamos lá há 11 anos atrás, éramos apenas 9 empresas, e um setor e aí uma associação muito forte, robusta, mas que, sem dúvida alguma, só cresceu da maneira como cresceu, porque o setor cresceu também, e a gente quer muito poder contar com a força de vocês, como associados, como colaboradores, para que a gente possa também crescer mais ainda. Gostaria de agradecer a todos, a gente vai ter aqui mais explanações sobre o painel, e vamos falar de outras oportunidades também, como o mercado livre de energia, que é uma grande oportunidade, e
a gente, ao final, também respondendo algumas perguntas aqui de todos vocês. Então, muito obrigado, e agora vamos com a apresentação dos colegas. Obrigado, Rodrigo. Nós passamos a palavra ao Márcio Santana, CEO da Recom. Boa tarde. Está todo mundo cansado, né? Econ Energia em Evolução. A energia, de fato, está evoluindo. Para quem começou nesse mercado há 22 anos atrás, estou com meu amigo Gameiro aqui, que tinha a nossa concorrente há 22 anos atrás, a gente percebe que, de fato, a energia evoluiu muito nesse tempo. Nós vamos falar um pouco aqui de mercado livre de energia. Minha equipe fez uma definição do mercado livre de energia aqui, que vocês podem ler, mas o mercado livre de energia nada mais é que a liberdade do consumidor poder escolher de quem ele quer comprar, o preço que ele quer comprar e na condição que ele quer comprar. E isso traz uma palavra de ordem que é liberdade. E aqui os benefícios do mercado livre, se a gente fizer uma analogia com o mercado solar, a gente vai ver que os grandes benefícios que o mercado livre traz, ele também está atrelado à energia gerada pela solar. Então, redução do custo, com certeza, quando vocês vão vender um projeto solar, vocês tratam esses assuntos: redução de custo, previsibilidade orçamentária, simplicidade, livre de bandeiras tarifárias, e a gente só lembra isso quando a bandeira vermelha 2 aparece e bate o desespero em todo mundo. Energia sustentável e preço de energia. Então, a gente percebe que tem uma similaridade muito grande entre o mercado livre de energia e a energia solar. Aqui, grandes números: até 2023, 91% do consumo industrial comercial já estava no mercado livre, o que mostra a consolidação do mercado livre de energia no Brasil, e 37% do consumo já era representado por essa modalidade de contratação. E o que o consumidor ele quer? E aí a pesquisa da Bracel nos mostra que 80% dos consumidores gostariam de ser livres para escolher o fornecedor de energia. 63% trocaria a empresa fornecedora de energia caso a medida de livre escolha fosse implantada. 90% gostaria de gerar a energia em casa. E 84% acham o preço da energia elétrica caro ou muito caro, e de fato é. E é um paradoxo, porque a energia brasileira, em tese, deveria ser a energia mais barata do mundo, pelas suas fontes renováveis e hídrica, mas hoje 51% do custo da energia que a gente paga são formados por impostos e encargos. E aqui a evolução do mercado livre, para quem está nesse mercado desde 2002, e eu falo isso na minha equipe toda hora. O Gameiro participou, vou citar o Gameiro, que é o único que eu estou enxergando aqui, que começou essa jornada com a gente há 22 anos atrás. A gente não fazia reuniões de venda, a gente não fazia reuniões de prospecção de clientes, a gente fazia reunião de catequização. E esse nome, essa frase, essa palavra catequização, ela virou quase que um mantra dentro da companhia. Porque eu falo que a gente não fazia venda, a gente ensinava o que era o mercado livre de energia. E foi uma grande batalha. Isso perdurou durante 20 anos, onde um pequeno grupo, e esse pequeno grupo são 39 mil empresas, podiam migrar para o mercado livre, que são aqueles clientes com demanda contratada igual ou superior a 500 kW. E isso a gente veio trabalhando, de fato, durante 21 anos. E, de uma hora para outra, veio a abertura do mercado, onde trouxe um mundo de 183 mil potenciais consumidores. A gente hoje tem todo o Grupo A com a liberdade de escolha se quer ficar no mercado livre ou no mercado cativo. A partir de 2030, se Deus assim permitir, a gente vai ter todo o Grupo B3 também elegível para o mercado livre, e a gente vai estar somando mais 6 milhões de potenciais consumidores. Isso, de fato, vai ser um outro mundo, vai ser uma outra realidade do país, vai ser um outro jeito de se vender energia, e eu acho que aqui está um grande desafio para vocês, instaladores de integradores solar, porque eu entendo que a grande intersecção entre o mercado livre de energia
e os integradores de energia solar é exatamente aproveitar aqueles consumidores atuais de alta tensão que dificilmente viabilizam financeiramente o investimento, vocês não desperdiçarem essas oportunidades. É uma grande oportunidade de se tornar uma receita recorrente dentro do business de vocês. Mas eu vou falar um pouquinho mais à frente disso. Aqui é a fatura, só para vocês entenderem o que muda no Mercado Livre. Então, o consumidor cativo hoje ele tem 2 contratos com a distribuidora, ele tem um contrato de CUSD e tem um contrato de CCR, que é o contrato de compra de energia. Quando ele migra para o Mercado Livre, como consumidor varejista, mas podendo também ser um consumidor de atacado, ele continua com o mesmo contrato de CUSD com a distribuidora, mas ele passa a ter um outro contrato de compra de energia com o comercializador. A soma desses 2 contratos, eles precisam necessariamente estar mais barato que o mercado regulado, e atualmente a redução ela chega até 35%. A gente está tendo um pico de preço agora, é conjuntural, eu estou há 22 anos nesse mercado e toda hora o preço sobe, o preço desce, mas o benefício a gente diminui até ele em alguns momentos, mas hoje ele ainda continua bastante agressivo. Aqui um pouco da nossa história, essa é uma foto de uma usina de GD que a gente tem ali em Limeira, que foi construída pela Dinâmica, que o Wellington está aqui escutando as minhas palavras. Essa usina ficou linda, foi a nossa primeira usina aqui no Brasil, porque a gente tem uma usina no Chile, foi a primeira operação nossa. E por que a gente escolheu o Chile? Só para falar rapidamente. O Chile, a gente operou no Chile durante quase 10 anos, nos tornamos líderes no Chile, só que o Chile não tem a figura do comercializador na regulação. Para poder comercializar energia no Chile, obrigatoriamente precisa ter um ativo. E a gente construiu a primeira usina no Chile, ela está lá ainda gerando, e a gente vendeu a operação no Chile em 2021, se não me falha a memória, e a gente vendeu a operação de gestão de contrato e de comercialização, mas como a Lipgás, que é a empresa de gás do Chile, ela já tinha um ativo, ela não precisou do ativo, e o ativo está com a gente até hoje. Bom, nossa missão: evoluir a relação das pessoas com a energia através de uma experiência simples e humana. A gente não abandona, no mundo digital, a relação humana. Eu falo na empresa constantemente, eu criei uma persona com muito respeito, que é o seu Manuel da padaria. Hoje, você tem N empresas oferecendo no Mercado Livre de Energia, e entre essas N empresas, você tem empresas enormes, geradores multinacionais, e comercializadores tradicionais e comercializadores muito novos. Então, o seu Manuel da padaria, em São Paulo, por exemplo, se você chegar numa padaria e ofertar uma energia para ele, da Engie, da Econ, ou de outra geradora qualquer, ele não tem a mínima ideia do que seja. Ele sabe em São Paulo que é Enel, e a Enel ele sabe o que é. Então, a gente precisa, nesse momento, ter um trabalho, de novo, de catequização do Mercado Livre para um outro público. Quando a gente fez aquele processo de catequização do mercado no início dos anos 2000, a gente está voltando a ter a mesma experiência. Agora, numa experiência que precisa ser de massa e precisa ser digital, educar esse mercado que é o Mercado Livre de Energia. Aqui, rapidamente, um pouco da nossa história, desde 2002, construção, a consolidação da comercializadora, não vou me atentar aqui. Aqui, grandes números, o que a gente provocou nesse mercado em mais de 20 anos, mais de 8 bi de reais em contratos de energia, mais de 1.000 clientes que a gente gerencia hoje no mercado são consumidores livres, 2.000 empresas já tiveram relação comercial com a gente, e a gente já proporcionou mais de 4 bilhões de reais de economia em custos de energia nos últimos 5 anos. Aqui um pouco dos nossos clientes, e aí vocês observam grandes bandeiras como Honda, Goodyear, Toyota, mas também tem empresas como consumo de energia muito menores. E aqui o que importa, e eu tenho 1 minuto só, para falar dos agentes Econ. Com a chegada do mercado varejista, o mercado de energia mudou. Virou um mercado de canal de venda. E todo o mercado está aprendendo a lidar com esse mundo. Na verdade, o mercado está fazendo um laboratório nos consumidores de alta tensão, de pequeno porte, para aprender o que vai se fazer quando o mercado de B3 abrir.
Então, vocês estão percebendo algumas movimentações no mercado. E um dos canais de vendas que a gente escolheu e tem bastante carinho são os agentes Econ. E aqui eu vim exatamente com esse objetivo. Hoje a Econ tem 810 agentes cadastrados. Grande parte desses agentes são integradores de energia solar. E qual é a missão desse agente? Nada mais é que a gente tem uma penetração comercial agressiva no mercado, comprando, entre aspas, o relacionamento que esse integrador, que esse instalador de ar-condicionado, esse contador, o advogado, o consultor, ou qualquer profissional que tenha já uma relação B2B, tem a oportunidade de oferecer um benefício de redução extremamente competitivo hoje para o seu cliente. Então, o agente é uma relação de ganha cliente, ganha Econ e ganha o parceiro. Aqui um pouco das responsabilidades de cada parte. Então, basicamente, em resumo de todos esses quadrinhos, o nosso agente hoje ele tem a missão de conseguir gerar um lead para a Econ. Então, ele tem que conseguir a fatura do seu cliente e, a partir daí, todo o trabalho de análise, de viabilidade, relatórios de expectativa de redução é feita pela Econ e toda a negociação pode ser acompanhada pelo profissional que indicou esse cliente, ou ele acompanha através de um escritório virtual, onde é uma plataforma eletrônica, login e senha, onde cada agente da Econ tem o seu escritório, o seu controle de todos os seus fechamentos e comissões a serem recebidas. Benefícios do agente Econ. Então, estar conectado entre uma das maiores comercializadoras do país, receber o suporte dedicado do seu consultor, poder ofertar os produtos do Mercado Livre, ter uma remuneração recorrente durante a vigência do contrato, mais campanhas de incentivo bonificadas, comunidade do agente Econ, reuniões mensais, grupo de trocas e convenção anual e acesso ao aplicativo Parceiro Econ com todos os cursos, bonificações e loja de recompensa. A gente se preocupa muito, estou finalizando já, a gente se preocupa muito em preparar os nossos agentes para que eles tenham toda a informação necessária para que consigam viabilizar a geração desse lead. E, através disso, a gente desenvolveu o aplicativo Parceiro Econ, onde esse aplicativo, a toda a gestão das suas indicações, e, mais do que isso, a gente fundou a Academia Econ, que é uma jornada de educação de o que é o Mercado Livre, para que o agente tenha todo o seu conhecimento desenvolvido frente ao que é o Mercado Livre de Energia. E aqui está o nosso QR Code. Se vocês estiverem interessados, se cadastrem. E será um prazer recebê-los na Econ. Obrigado. Obrigado, Márcio. Nós vamos passar a palavra agora a Bianca Santos, que é consultora comercial do Grupo Moura. Tudo bom, gente? Boa tarde. Eu vou brincar aqui que eu estou parecendo um brotinho perto de todos vocês aqui, tá? Deixa eu pegar. Bom, antes de entrar no tema, eu sou Bianca, tenho 25 anos. Entrei na Moura como estagiária. Hoje sou especialista em baterias estacionárias, tanto para aplicação fotovoltaica quanto para backup de energia. Falando um pouco sobre a Moura. A Moura ela é uma empresa pernambucana. Ela foi criada em 1957, através de um sonho de Dr. Edson e Dona Conceição Moura. Eu gosto de enfatizar que, para mim, foi um sonho mesmo. Ele teve a visão de criar bateria num lugar, no agreste do Nordeste, onde só tinha um carro na cidade e não tinha água. Então, assim, hoje a Moura, vocês podem ver que é referência em baterias automotivas, e tudo isso veio lá do interiorzinho, através do sonho desse casal. Falando um pouco mais sobre o nosso grupo, a gente tem 67 anos já de história, mais de 6 mil colaboradores, temos capacidade produtiva de 10 milhões de baterias automotivas ano, a gente tem 3,4 gigawatt-horas de baterias industriais, então, bateria industrial encaixa aí nas estacionárias e também baterias para tração, locomotiva, enfim, outros tipos de aplicações. A gente recicla 120 mil toneladas de baterias inservíveis ano. Então, a gente tem
um programa, que é o Programa Ambiental Moura. A gente, a cada 1 quilo de bateria que a gente vende no mercado, a gente tem o dever de devolver 1 quilo para a fábrica, fazer a logística reversa, o descarte correto. E, igual eu falei, hoje a gente é referência no mercado automotivo, a cada 10 carros, 6 saem com baterias Moura, tá? Esqueci de falar um ponto muito importante também, mas aqui é a nossa rede de distribuição, então... Opa, tem que voltar. É um ponto muito importante para me falar, pessoal. Ixi! Não, agora foi. Nossos pontos de distribuição, então, a gente tem 91 centros de distribuição espalhados para a bateria automotiva, e hoje a gente está indo para a 15ª Rede de Serviços Moura. A Rede de Serviços Moura, que é onde eu faço atuação a nível nacional para dar consultoria, a gente é responsável por auxiliar vocês, principalmente integradores, distribuidores de baterias para o segmento fotovoltaico. A gente auxilia na parte de dimensionamento, na parte de treinamento de bateria. Então, a gente entende que é difícil o mercado, que é difícil entrar em questão de bateria. Então, a rede de serviços ela entra auxiliando e estando cada vez mais presente junto com o cliente. Entrando agora sobre os nossos itens, a gente está lá, né? Baterias automotivas, baterias tracionárias, baterias estacionárias, metroferroviárias. Eu sou mineira, então, para mim, aqui tem que falar metroferroviária, porque tudo, para mim, é trem, né? E sistemas de armazenamento de energia, que é o BES. Eu não sei se tem nenhum mineiro aqui, mas... você viu, né? Tudo é trem. Beleza, um pouco sobre nossos parceiros tecnológicos. Vou pular um pouquinho, mas a gente tem um pouquinho de parceiros tecnológicos, principalmente o ITEM, que é o Instituto Tecnológico Edson Mororó Moura, onde o sonho começou a surgir. E entrando agora um pouquinho sobre o que eu quero trazer para vocês. Todo mundo aqui já falou um pouquinho do que está acontecendo no mercado, das tecnologias que estão surgindo, das dúvidas que estão surgindo, e eu queria trazer um pouquinho mais do que está acontecendo, por que as pessoas estão começando a querer buscar entender sobre bateria, entender melhor sobre o que é um sistema off, e isso eu vi muito na Intersolar também, todo mundo procurando, todo mundo pesquisando, entender por quê, e eu quis trazer um pouquinho para vocês o que está acontecendo. O primeiro é as próprias concessionárias de energia, onde algumas concessionárias já estão pedindo para que as pessoas coloquem sistema híbrido, estão pedindo para injetar de 18 horas às 22 horas, porque não está tendo padrão de energia suficiente para tanta geração de energia. Então, como é que você faz essa injeção no momento onde que não tem sol? Através de um banco de baterias. O segundo fator é o peak saving. O que seria isso? Às vezes, você tem uma geração de energia, uma GD contratada de 100 kW, e, às vezes, você está excedendo disso. Isso pode te gerar uma multa. Então, como que você faz para nivelar e não fazer com que você atinja ou passe dessa demanda contratada? Você vai colocar um banco de baterias, e o banco de baterias, tudo que for excedente, você está jogando para ele, e depois você usa no decorrer do backup, por exemplo, quando acabar uma energia. O terceiro fator, mas são muitos, tá? Mas são os mais importantes, é o oversize e o clipping. O que seria isso? Hoje, geralmente, desses residenciais, tem 75 kW aí contratado, mas o seu inversor é de 100, o seu painel é de 100. Então, acaba que você poderia estar gerando mais e você está perdendo um pouco aí dos 20%, 30% que os seus consumos, que os seus equipamentos podem gerar. Então, como que você faz? Você coloca um banco de bateria, gera energia, gasta tudo do seu sistema e injeta na bateria. Utiliza durante a noite, onde a taxação é maior, ou você pode utilizar como um backup de energia. Então, tudo isso está fazendo com que as pessoas comecem a pensar mais sobre banco de baterias. E a Moura está presente já nisso, a gente já está nesse mercado há um tempo, a gente tem linha específica para o mercado fotovoltaico, a gente tem tanto no chumbo quanto no lítio. No chumbo, a gente gosta de falar que nossas baterias são tecnologia chumbo-carbono. O carbono ele é um grande condutor de energia. Então, a gente colocou um adicional nas nossas placas, e isso faz com que a bateria faça ciclagem. O que é um ciclo? Ambas são baterias de ciclagem, por isso que a gente fala que é específica para o mercado fotovoltaico. O ciclo é uma carga e uma descarga, que é o que o sistema solar permite, diferente de baterias convencionais, que são baterias para ficar em flutuação. Então, as nossas são para fazer ciclagem. Tá? Então, a gente vai ter a tecnologia chumbo-carbono e a tecnologia lítio, ferro-fosfato.
Não que uma seja melhor que a outra. A gente está aqui para auxiliar vocês, a apresentar para o cliente de vocês qual que vai ser a melhor aplicação para aquele sistema dele. No chumbo, a gente vai ter 4 anos de vida útil, 2 anos de garantia, tampa anti-vazamento. O que seria isso? A gente fez uma adaptação nas nossas baterias, pensando em aplicações de motorhome, energia móvel. Então, hoje, nossas baterias são mais robustas para essas aplicações de trepidação, né? O próprio conceito de bateria estacionária é a bateria para ficar estática, né? Parada. Mas não, as nossas também aguentam um pouco de trepidação. A recarga, que eu falei, sempre 50% mais eficiente, devido à tecnologia chumbo-carbono. No lítio, a gente vai ter 6.000 ciclos, ciclo igual eu falei, que é carga e descarga, além de 8 anos de garantia no modelo outdoor, 5 anos de garantia no modelo indoor, que é esse modelo que vocês estão vendo aí na foto. Sistema de monitoramento, o nosso BMS já é embutido na bateria, então você tem todo o gerenciamento de temperatura, a vida útil da bateria, tudo que você precisar saber, descarga, tensão, tudo que você precisar saber, você já tem no BMS da bateria. E algumas, se vocês quiserem, a gente também consegue colocar antifurto na bateria. Tá? O ciclo da bateria de lítio é diferente da de chumbo. Chumbo, carregou e descarregou, é um ciclo. No lítio, só é considerado um ciclo quando atinge 80% de profundidade de descarga. Então, vamos supor, acho que dá tempo. Carregou a bateria, está no 100%. Hoje, você utilizou só 20% da capacidade do lítio. Amanhã, mais 40%, deu 60%. No outro dia, você descarregou mais 40%. Então, considerou um ciclo, mais 20% de profundidade de descarga. Então, depois de 3 dias, que você considerou um ciclo na bateria de lítio. No chumbo, não. Carregou e descarregou é 1. Então, são 1.000 ciclos. Se você faz 3 ciclos por dia, ela não vai conseguir durar os seus 4 anos. No lítio, você tem aí 12, 15 anos de vida útil. As nossas baterias são baterias produzidas nacionalmente, então, tanto o lítio quanto o chumbo. Alguém falou sobre o X, então, para a gente aqui não tem o X. São produzidas lá na nossa fábrica em Pernambuco. Nas nossas vendas vai ser ICMS cheio, tranquilo. E eu queria mostrar para vocês como que é a produção lá das nossas baterias de lítio. Só um pouquinho. Popular, mas deu para entender um pouquinho. Eu só queria reforçar também que as nossas baterias já são homologadas no Inmetro, então a gente tem toda a certificação para baterias, para sistema fotovoltaico. Conte com a gente em precisar em treinamento, em dimensionamento de parque de bateria. A gente entende que é difícil saber sobre bateria, mas, assim, eu entrei como estagiária, sou formada em gestão comercial e hoje eu sou especialista em bateria. Então, se eu conseguir, todo mundo consegue, sabe? Não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças. E a Moura está aí. Afinal, o desafio que nos move é a energia. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Bianca. E a palavra agora nós vamos passar ao Silvio Robusti, gerente de produtos da Agrovat. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado, AB Solar. Acho que obrigado a todos vocês, ou melhor, parabéns para todos vocês que estão aqui, que acho que todos nós estamos aqui para trocar informação, para a gente melhorar o nosso negócio, melhorar o nosso setor. Então, parabéns para vocês que estão aqui até agora. Vamos falar sobre mercado de veículos eletrificados, rapidamente, e faz parte da missão da Agrovat nessa transformação energética inteligente. Tá?
Aqui só destacar as mídias, os 3 mídias digitais aqui da Grovat, e aí destacar o YouTube no final. Tem um seminário que a gente grava, tem um seminário desse assunto de 1 hora de duração. Tá? Então, aqui vai ser muito rápido, mas quem quiser mais informações, tem lá no YouTube. A Grovat tem hoje 80 funcionários CLTs registrados no Brasil. Então, somos a 2ª maior estrutura de todos os fabricantes de inversores que estão no Brasil. Tá? Então, estamos 100% em Santo André, com um galpão de 3.200 metros quadrados, só para atender o pós-venda, e escritório comercial também próximo do galpão. E a Grovat é líder no mercado desde 2021, já tem mais de 1 milhão de inversores instalados no Brasil. Isso é tudo que eu vou falar de Grovat. Vou focar aqui no tecnologia de veículos. Vamos esclarecer se alguém ainda tem dúvida com essas letrinhas aqui. Essa palestra eu tenho feito já há mais de 1 ano, e eu sei que o assunto está sendo cada vez mais falado, está todo mundo conhecendo mais, mas vamos dar uma repassada. Existem 3 tecnologias de veículos eletrificados no Brasil. Eu deixei um quarto ali, pequenininho, que é o célula de hidrogênio, que existe, mas não existe no Brasil. Tem todo um desenvolvimento necessário para isso virar realidade no Brasil, então não é curto prazo. Vamos falar do que é realidade no Brasil. HEV, veículos elétricos híbridos. Foi o primeiro que chegou, principalmente a Toyota, os híbridos da Toyota. O do meio, o PHEV, o elétrico híbrido plug-in. Então, esse já chegou mais recente. E o 100% elétrico. Repara no tamanho da bateria das 3 figuras que estão aí. E aí é a grande diferença dos 3 veículos. O híbrido, o primeiro aqui da esquerda, o elétrico híbrido, a bateria é pequena. Então, dependendo da forma que você conduzir um veículo híbrido, você vai usar mais um motor a combustão do que um motor elétrico. Então, se você arranca muito rápido, né, você quer arrancar, saída rápida, numa aceleração, numa ultrapassagem, você vai estar usando o motor a combustão. Então, comparado com os outros 2, ele é menos elétrico, ou muito menos elétrico. O PHEV tem uma bateria maior, o do meio. Então, ele já roda mais como elétrico. Mas aí precisa de carregar com carregador externo. Todos eles têm um sistema de carregamento do próprio veículo, mas já no PHEV não é suficiente para carregar a bateria dele toda. Então, ele roda muito mais como um elétrico e precisa de um carregador externo. E o 100% elétrico não tem motor a combustão, né, só roda na bateria. Qual que é a diferença dos carregadores? Tecnologia de carregadores. Corrente alternada, para cá, corrente contínua, do lado direito de vocês. Corrente alternada tem a característica de que, dentro do carro, tem um outro conversor. A bateria ela é carregada em corrente contínua. Ela carrega e descarrega em corrente contínua. Então, quando a gente fala de carregador corrente alternada, ele está alimentando um outro carregador dentro do carro, que está ali identificado como onboard charger, e é ele que vai determinar a potência de carregamento do veículo. Então, pergunta que todo mundo faz. Potência maior de carregador carrega o veículo mais rápido? Depende. Se a gente está falando de corrente alternada, não, porque o que define a velocidade de carregamento no corrente alternada é a potência do onboard charge que está dentro do carro. Então, a gente precisa saber de que carro a gente está falando. Então, quando a gente fala no corrente alternada, geralmente é um carregamento lento para ser usado na residência. Primeira pergunta para o cliente, qual que é o seu carro? E o corrente contínua, Silvio, do lado de lá? O corrente contínua, quanto maior a potência do carregador, mais rápido vai carregar o carro. Tá? Aí é direto. Vamos ver isso de uma outra maneira. Vamos ver isso com números. Vamos pegar a primeira linha, o BYD Dolphin, 100% elétrico. Capacidade da bateria dele, 44,9 kWh.
e a potência máxima que ele carrega no AC, é o tal do Onboard Charger, 6,6 kW. Aí vem os 3 modelos de carregadores da Grovat. Carregador Thor só de 7 kW. Quanto tempo que vai levar para carregar 100% o BYD Dolphin? Fazendo uma simulação aqui de 0 a 100%, que não é o normal de utilização do veículo, mas para ter um número aqui. 6,48 horas. Legal, vou colocar o carregador de 22 kW trifásico da Grovat. Em quanto tempo eu vou carregar meu carro em casa? 6 horas e 48 minutos. Então, o carregador corrente alternada depende sempre do veículo. Não adianta oferecer um carregador de potência maior se o veículo não suporta essa potência maior. E se for no corrente contínua, 40 kW, 1 hora e 7 minutos. Tá? Pegar só mais um... Não vai dar tempo de pegar mais um exemplo, não. A tabelinha mostra outros exemplos. Vocês vão reparar que tem alguns que não tem ali no corrente contínua. Por que não tem o número ali no corrente contínua? Porque o carro não tem carregador de corrente contínua. Não são todos os veículos elétricos que têm carregador de corrente contínua. O plug que foi adotado no Brasil, que a BYD está trazendo, o GWM está trazendo os carros, são o tipo 2 para corrente alternada e o CCS 2 para corrente contínua. Isso não é mais problema, existem também adaptadores de plugs. Vamos falar um pouquinho do mercado. Em 2023, o mercado cresceu 91%. Esse ano já cresceu até junho 146% comparado com o ano anterior. Está numa crescente exponencial. O número de eletropostos, que são os postos de carregamentos públicos, excluindo tudo que está em casa, 8.800. Eu atualizei essa apresentação essa semana e eu fiquei surpreso, porque o número que estava aqui era 4.600. Está crescendo também o número de eletropostos rapidamente. Pesquisa da consultoria Ernst Young, 57% dos brasileiros têm inclinação para o veículo elétrico. Quem aqui tem inclinação para o veículo elétrico? Está pouco, hein? Eu venho falando disso há 1 ano e cada mês que passa eu vejo mais gente levantando a mão. Está pouco. Bem, a questão de preço, tem um estudo que mostra que 2/3 dos veículos vendidos no Brasil custam até 120 mil. E a gente vê aqui alguns valores, que já está chegando muito próximo disso, e espera-se, tem a expectativa de que, com fábricas no Brasil, o preço também diminua. Algumas notícias, destacar aqui, de cada 10 elétricos a bateria vendidos no Brasil em 2024, 9 são chineses. De janeiro a junho de 2024, a BYD está entre as 10 maiores montadoras no Brasil, sendo que ela não está montando ainda no Brasil, não está vendendo nada sendo montado no Brasil ainda. Qual que é a relação de carregadores com o sistema solar? Esse gráfico aqui mostra a geração solar é o verde e o consumo é o vermelho. E o azulzinho é o que está sendo jogado para a rede, exportado para a rede. Quase não dá para ver o azul aí. Então, isso daqui é um cenário em que a gente tem 98% de autoconsumo. Num cenário de 98% de autoconsumo, está naquelas condições de que não existe reversão de fluxo nesse cenário. Então, como funciona esse cenário ideal? O solar carrega a bateria, se tiver excedente, ou está carregando o carro. Então, ele seria nessa configuração, com bateria, com o carregador. O carregador da Grovat, ele também consegue ter uma outra forma de atuar, que ele só carrega com excedente do solar. Então, em vez do excedente ir para a rede, ele vai para o carregador. Então, ele tem essa possibilidade de trabalho com essa inteligência solar. Eu vou passar 30 segundos de vídeo
de um parceiro nosso, BR Supercargas. Peço permissão aqui para passar um vídeo caseiro, um vídeo que ele fez e compartilhou. Reparem no carregador, esse primeiro vídeo, e a gente gosta de mostrar casos reais. A gente traz bastante casos reais. A então, frota de elétrica está crescendo, viu? Butão, suspensão elevada aqui, Model Y carregando, carregador aqui da BR Supercargas. Aí tiramos aqui, ó, pelo proprietário. Carregando aqui já a 80 amperes, vai descendo até lá. 80 amperes, 565 volts, aqui está dando mais de 30 kW de carga já. Potência. Tudo correndo normal. É isso aí. Último vídeo. O restaurante Divino 88, localizado às margens da rodovia do Algodão, no município de Quixeramobim, inaugurou recentemente o primeiro carregador de carro elétrico. É a modernidade chegando à nossa cidade, através desse empreendimento maravilhoso que é o restaurante Divino 88. Portanto, senhores proprietários de carro elétrico, se chegarem a Quixeramobim, temos um local para carregar o seu carro e você seguir a sua boa viagem para o seu destino preferido. Simpatia de pessoa, né? Quem aqui conhece Quixeramobim, no Ceará? Aí eu fui dar uma pesquisada, que eu também não conhecia, quantos carregadores de corrente contínua, carregador rápido, tem lá em Quixeramobim. Entrei num dos aplicativos que mostra onde tem carregadores. Adivinha quantos carregadores tem em Quixeramobim? Né, do restaurante Divino 88. Aí me veio uma pergunta. Vocês acham que BR Supercarga é louco ou visionário? Deixa a resposta para vocês. Quantos carregadores tem na região de vocês? Santa Catarina é o 4º estado que tem mais emplacamentos de veículo eletrificado. Entra no aplicativo, por exemplo, um PlugShare, vê na sua cidade, na sua região, quantos que tem. Obrigado. Agradecemos também, Silvio, e passamos a palavra ao Christian Secchini, ele é especialista técnico da AB Solar. Boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentando os colegas painelistas, agradecendo a AB Solar pelo convite para estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo. A ideia aqui é passar para vocês um pouquinho mais de oportunidades que a gente vê no setor. Muitos já falaram de carregadores, muitos já falaram das oportunidades. Tá. Alguém aqui já ouviu falar de mercado de carbono? Muito bem. Para quem não sabe, ele é uma forma de você também obter recursos para desenvolver seus projetos. Eu vou passar aqui. E por que a gente está falando disso? Pela emergência climática global que a gente falou aqui hoje, parece que o Brasil começou a ter algum dessas emergências, né? Antes que a gente via lá fora, tsunamis na Indonésia, queimadas em outros lugares, Califórnia, parece que começou a acontecer aqui no Brasil. Ou seja, nós não estamos tão distantes assim do problema climático. Da onde veio essa parte de mercado de carbono? Desde que foi assinado o Acordo de Paris, onde o Brasil foi um dos signatários, se comprometeu a reduzir as suas emissões de carbono. Com isso também surgiu um compromisso de alguns países financiarem também essa transição energética nos países emergentes e nos próprios países signatários. Temos aí uma estimativa que até 2030 alcançar aí 45% de energia renovável na matriz energética. Ou seja, a gente ainda tem um caminho muito longo aí para desenvolver os projetos. E para isso a gente vai precisar de recursos. Um deles seria o hidrogênio verde, ou o hidrogênio que hoje já é utilizado em alguns processos fabris, no refino de petróleo, em alguns processos químicos, mas
a gente chama que são setores de difíceis de descarbonizar. Hoje eles são obtidos a partir de gás natural, que poderiam ser obtidos através de biogás, ou em outros processos, como carreadores, a amônia verde, o etanol verde, combustíveis renováveis, biodiesel verde, e para isso a gente vai precisar de hidrogênio para se juntar. E para gerar esse hidrogênio, uma das formas mais econômicas, vamos dizer assim, é a partir da eletrólise da água, que, utilizando uma das energias mais baratas que a gente discutiu aqui hoje, é a solar fotovoltaica, e é aí que está a oportunidade de vocês para novos negócios, de atingir também um pouquinho desse mercado. Aí você vai me falar, tá, um hidrogênio verde para eu gerar, o que eu preciso? Eu vou precisar de um eletrolisador. Hoje, um eletrolisador mínimo, ele é de 5 megas. Ou seja, para eu conseguir energia para ele, eu vou precisar de mais ou menos entre 20 e 25 megas para ser consumido nesse tipo de sistema, e que, pelo ser solar, eu vou precisar também de um complemento de uma outra fonte ou de um sistema de armazenamento. Vocês veem aí a ligação que tem com o setor de vocês, ou com o nosso, no caso, né, a Besolar, para utilizar esse tipo de tecnologia, ou seja, mas isso é muito grande para mim, 20, 25, eu estou falando aqui de 75 milhões de reais, mas eu tenho outros serviços em volta disso tudo, ou eu posso me associar com uma outra empresa que vai me dar também um budget maior para eu conseguir desenvolver esses projetos, tocar. O que eu quero trazer aqui mais para vocês não dá para ficar só no nosso mundinho, a gente tem que também evoluir, tem que também procurar oportunidades, eles estão aí, a gente falou do Uber, que tirou oportunidade pela segunda vez. Cara, o hidrogênio está aí, ele é uma oportunidade que vocês podem aproveitar também. Santa Catarina é um dos estados que mais tem recursos hídricos, que podem ser aproveitados para esse tipo de geração. Um pouquinho das aplicações do hidrogênio, para quem não sabe onde ele é utilizado hoje e onde ele pode ser utilizado. Na parte de amônia, refino de óleo e produção de metanol, isso já é feito hoje. Hoje, para quem não sabe também, o Brasil ele importa quase todo o metanol que ele usa, porque pelo custo eu não consigo fabricar ele aqui. O hidrogênio verde pode trazer essa indústria de volta para cá, mais uma oportunidade de negócios para vocês. Onde que ele tem um alto potencial de aplicação? Na parte de produção de aço, que hoje já utiliza o gás natural, pode ser substituído aí por um biogás. A produção de alumínio, na redução do alumínio também, ele pode ser utilizado como um hidrogênio verde. Aí a gente tem algumas discussões também sobre a parte de transportes pesados, que no Brasil é um dos grandes emissores depois do uso da terra e da agricultura. Na parte de transporte marítimo, ferroviário e demandas de pico também, e combustíveis de aviação sustentável também, os SAFs, que a gente ouve dizer, também podem ser aplicados. E depois disso a gente passa para aplicações menores do transporte pesado, como caminhões, carros, aquecimento não é muito o caso no Brasil, mas a gente ainda tem algumas aplicações aqui no Sul. E, por último, como até o Silvio colocou aqui, a parte de transporte individual aí dos carros, né, um pouquinho mais longe da nossa realidade. Para quem não sabe ainda, o marco regulatório do hidrogênio, legislativo, na verdade, foi aprovado, né, pela Lei 14.948. Ficou faltando a parte de incentivos, né, benefícios fiscais, e ela acabou sendo, está em discussão, né, já foi aprovada na Câmara e no Senado, sendo agora para sanção presidencial. Ela tinha sido tirada do projeto de lei original por não constar ali a origem dos recursos que iria financiar essa parte de renúncia fiscal. Foi definido a parte de 7 quilogramas de CO2 equivalente por quilo emitido de hidrogênio. Isso, por país, é uma boa, porque ele permite você colocar uma transição um pouco mais gradual e utilizando os recursos que a gente tem hoje aqui de etanol e biomassa. Foi estabelecido o REHIDRO, para fazer uma referência aqui para o que vocês já conhecem no REID, né? Então, é uma forma de você também ter alguns benefícios fiscais para conseguir desenvolver esses projetos.
e o PHBC está no projeto de lei que está para ser sancionado pelo presidente. Agora, falando aqui um pouquinho de mercado de carbono, ele é um instrumento justamente para mitigar os efeitos dos gases estufas, então, para financiar projetos de gases de efeito estufa, e um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 equivalente. Então, na hora que vocês estiverem discutindo, às vezes, com um potencial consumidor de energia solar fotovoltaica, vocês começam a ouvir falar também dos aspectos ESG. A gente falou aqui que, às vezes, as empresas elas não querem investir num ativo de geração própria, mas ela pode acabar também tendo, via crédito de carbono, um recurso, diferentemente de um banco, né, para construir esse ativo, ou uma terceira construir, utilizando os créditos de carbono a serem economizados na fabricação dos produtos dessa empresa, que ela pode negociar esses créditos de carbono e ser uma fonte de renda adicional para ela, deixando o produto dela com a pegada ESG mais forte e ainda obter um recurso adicional, deixando o produto dela mais competitivo no mercado. Hoje, existem 2 tipos de mercado de carbono, o que seria um mercado regulado, que ainda está em discussão aqui no Brasil. Hoje a gente ainda não tem um mercado regulado, onde basicamente ali o governo ele define quais são as emissões permitidas por setor, por ano, e as empresas que atuam nesse setor, elas têm que cumprir essas metas ou financiar projetos para adquirir os créditos de carbono que possam deixar a emissão delas dentro do limite previsto. E o que a gente tem hoje no Brasil seria uma parte do mercado voluntário, que aí faz parte, onde qualquer um pode adquirir um crédito de carbono. Por exemplo, às vezes você voa e acaba depois podendo compensar a sua pegada de carbono desse voo, ou comprar produtos verdes também, dependendo do caso. Então, você tem ali um outro mercado secundário que você pode também obter recursos adicionais para os seus produtos. Aqui é só para exemplificar para vocês onde que já existe um mercado definido, né? Basicamente os desenvolvidos, Japão, Coreia do Sul, China, União Europeia, Canadá, Estados Unidos e no México. Tá, você está me falando de mercado de carbono, de dinheiro, tá, mas como é que eu consigo ter uma ideia do que isso pode ajudar no meu negócio? Bom, hoje o mercado de carbono ele já tem acumulado 10 bilhões, quase 11 bilhões de dólares. Ou seja, todos esses montantes eles estão aí como um dinheiro disponível para você financiar projetos. Os setores aqui que mais acabam registrando projetos desse tipo, os de agricultura, químicos, eficiência energética, troca de combustíveis, florestas e reflorestamentos, uso de terra, transporte e a parte de reciclagem e correto final de vida útil de produtos. E o ponto principal aqui que afeta a gente é a energia renovável. Se vocês veem aí o laranjinha, ele tem uma grande parte aqui desses créditos sendo utilizados. Um pouquinho de como ele está dividido no mundo. A Ásia sendo o principal mercado, ali, seguindo pela América Latina e o Caribe, onde estamos incluídos. E se você for ver qual o preço que você consegue ali via mercado para os seus projetos, está na casa ali entre 6 e 7 dólares. Né? Ou seja, você tem aí um diferencial de 6 a 7 dólares para o seu produto ficar mais barato ou para você conseguir obter essa fonte de renda aqui para os seus projetos. Bom, o mercado de brasileiro, então, como eu disse, ele está em discussão. A gente tem algumas discussões em termos legislativos. Tem a política do RenovaBio, que ele acaba sendo um outro tipo de emissão de mercado de carbono, onde você tem os CBIOS que podem ser comercializados. O Plano Setorial de Mitigação e Adaptação de Mudanças Climáticas, que ele também é outro ponto que serve para obter a redução das emissões de carbono e gerar créditos. E, com isso,
eu quis trazer para vocês aqui um pouquinho do que existe aqui fora, além do nosso mercado, que a gente pode estar ali utilizando. Por exemplo, se eu vou colocar uma usina para gerar essa energia para fazer eletrólise, ele vai precisar de um sistema de monitoramento, ele vai precisar de limpeza, ele vai precisar cercar a área que ele vai utilizar, montar essa usina. Ou seja, são diversos serviços que vocês já aplicam hoje, que vocês podem acabar conseguindo prestar para esse tipo de outros tipos de consumidor que vão estar aí pegando esse serviço de vocês. Talvez numa escala um pouquinho maior, mas é um mercado que vocês têm que saber que existe e que pode, né, se atualizar e utilizar eles como mercado para vocês e os seus produtos e serviços. Fica aqui o convite, né, de novo, para conhecer a nossa associação. E muito obrigado aqui pelo convite e pelo tempo de vocês. E por aguentar aqui, ficar até essa hora aqui com a gente ouvindo. Muito obrigado. Obrigado, Cristian. Bom, a gente vai convidar agora o Rodrigo Pedroso para fazer a leitura das perguntas. Eu acho que são 2, né? Sim. Na verdade, são mais do que 2, mas como também estamos com o tempo aí meio comprometido, eu resolvi separar 2 aqui, que eu acho que são importantes aqui para o mercado, e a gente tem aqui como trazer um pouco desse esclarecimento. A primeira, Márcio, é sobre mercado livre de energia, e a pergunta, eu acho que é uma dúvida constante, e aí talvez a gente trazer... Eu sempre defendi muito isso, que o mercado livre ele é complementar ao solar, ele não compete, né? Ele coopera. Então, acho que, mas também com toda a sua experiência aí, com a sua atuação nessa área, trazer um pouco de esclarecimento. A pergunta é: como uma empresa de energia solar pode posicionar seus produtos no mercado livre de energia de forma a complementar e não competir com a oferta de energia solar, garantindo que os clientes de média e posterior de baixa tensão tenham acesso a soluções energéticas integradas e otimizadas, mesmo quando a instalação de sistemas solares não é viável? Bom, vamos lá. Eu observo na experiência duas possibilidades. A primeira possibilidade, que é o que a experiência nos mostra, é que consumidores que estejam conectados já em média e alta tensão, a viabilidade financeira para a instalação de uma usina solar no telhado, uma autoprodução, ela tem um payback muito longo. E o que a gente observa com os agentes da Econ, que já são integradores solar, é que essas oportunidades se tornaram uma alternativa para que ele tenha uma receita recorrente. Então, o que a gente observa é que a vida de vocês é uma vida muito, muito desafiadora, porque todo mês eu tenho que vender, e se não vender, eu não tenho o que faturar. Eu acho que o Mercado Livre, nesse ponto, ele traz uma oportunidade muito rica, porque você passa a ter, naquele cliente, que era somente uma oportunidade que muitas vezes você descartava, uma possibilidade de construção de uma carteira com uma receita recorrente. Então, ela se torna uma receita complementar ao seu business. Então, você, às vezes, consegue ter uma grande parte do teu custo fixo financiada pelos contratos do Mercado Livre. Legal. E uma outra que eu observo, e rapidamente, existe um paradigma no mercado que quem já tem a sua usina solar não pode migrar para o Mercado Livre. Pode, mesmo nesse caso, são complementares. O que não pode é que essa usina não pode estar ligada ou conectada na rede. Ela precisa instalar ali o inversor para separar, para não injetar nada, e nesta condição o consumidor também pode ir para o Mercado Livre, que potencializa a redução do custo dele. Legal. Eu acho que importante isso que você falou, e também complementando, né, Márcio? Eu acho que é mais uma opção no cardápio que os integradores têm, né? Então, aqueles clientes ali que vinham com média tensão e que a solar realmente ficava ou inviável ou não tão atrativa de um ponto de vista de payback, você ter mais um produto para oferecer para o seu cliente é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade, ainda mais um produto que gera essa receita recorrente, fruto aí dessa intermediação, caso o integrador ele não tenha o seu mecanismo próprio de comercializadora, de varejista, e se plugue a algum agente, como, por exemplo, a Econ e tantos outros que existem também, né? Só complementando, eu acho que vocês, como empresários, precisam colocar no meio da mandala o cliente, e não a usina. Então, é uma visão daquele cliente, que eu já tenho uma relação comercial, o que eu posso oferecer para ele para trazer receitas adicionais, que não somente a venda de uma usina solar.
Então, o crédito carbono foi dito aqui, a bateria vai acontecer, cada vez mais ela vai ser uma realidade dentro do mercado. O carregador, ele também é uma opção. Eu tenho uma casa na praia que eu tenho o solar, eu tenho o carregador e estou indo atrás da bateria, porque no litoral de São Paulo fica piscando o tempo todo. E eu já perdi uns 3 receivers lá que eu preciso botar bateria para parar de perder. Então, tem uma oportunidade, quando o cliente está no meio dessa mandala, você tem toda uma solução ou soluções que podem ser ofertadas para esse cliente. Acho que esse é o grande recado que eu queria deixar. Legal. Eu acho que esse ponto que o Márcio traz de colocar o cliente no centro, ele é muito importante porque, no final do dia, o que vocês estão vendendo para o cliente é uma solução, né? E existe aquele cliente, inclusive, que às vezes até dentro da própria área de vocês, aquele cliente que ele é solar, mas ele não tem o dinheiro ou não quer investir o dinheiro. Ele não quer ter, por mais que ele seja um cliente baixa, que ele tenha disponibilidade para poder instalar o solar, eu prefiro gastar esse dinheiro aqui no meu próprio negócio. E vocês mesmos oferecem sistemas energia compartilhada através da GD, de locação de usinas, sistema de compensação de energia elétrica. Então, talvez eu faça um pouco do comparativo do Mercado Livre com essa opção da GD, de quando o cliente também não quer ou não pode fazer esse investimento. Acho que isso é uma maneira de vocês trazerem mais uma solução para o seu cliente. E, no final do dia, o que você quer é atender ele, né, e ele ter a maior lucratividade possível, a maior economia possível. Então, eu recentemente vi um caso de um cliente que ele estava na média tensão, ele tinha optado por lá atrás instalar o sistema solar, e aí teve uma decisão muito inteligente do integrador, no caso, de chegar para ele e falar: vamos fazer o seguinte, a sua conta de energia que está em média, é melhor você ir para o comercializador varejista, vamos pegar essa sua usina solar, vamos conectar ela e vamos locar ela para um consumidor de baixa. Então, aquele cliente estava tendo, com a receita da locação, mais a economia que ele estava tendo migrando para o varejista, um payback muito maior na solução dele, né? Então, acho que ter esse olhar 360, do ponto de vista de que o cliente é o foco de tudo, e quanto mais dinheiro eu colocar no bolso dele, mais eu vou ser remunerado por isso também. Então, o Márcio colocou um slide muito interessante ali, que é o ganha, 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 né? Então, o cliente ganha, a Econ ganha e o parceiro ganha. E aí a gente fica pensando assim, mas está faltando alguma coisa nessa equação. Quem perde, né? Então, porque para alguém ganhar, alguém tem que perder. E, de fato, tem uma parte perdendo nisso aí. E quem está perdendo são as concessionárias na sua receita. Então, de fato, não é que é um jogo, porque no final tem que ser um jogo de soma zero, né? Então, sem dúvida nenhuma, essa solução e essa evolução do mercado é um jogo de ganha, 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 sem dúvida nenhuma. Então, obrigado, Márcio, pelo esclarecimento. Eu acho que e aí tem uma grande oportunidade de negócio para vocês também. Bom, como eu disse, a gente está com o tempo um pouquinho em cima, mas eu também não queria deixar de fazer uma pergunta para a Bianca sobre bateria, que eu acho que é uma coisa, eu pelo menos sempre sou questionado nisso, né? Lá no passado a gente era muito questionado com relação aos sistemas fotovoltaicos, a segunda vida deles, o que a gente vai fazer depois que o sistema atingir ali os seus 25 anos e ele tem ali sua vida útil, o que vai fazer com isso? Isso é reciclável, não é? Nos sistemas solares fotovoltaicos, a gente tem, basicamente, 3 grandes componentes ali: alumínio, o vidro e o plástico, né? E o silício, né? O silício todo reaproveitável, eles vão gerar novas células, então, com capacidade de ser 100% reaproveitável. O alumínio também, o vidro, são materiais que a gente já está acostumado a ver. Então, acho que esse é um dogma que lá no começo, quando a fonte solar fotovoltaica estava crescendo e todo mundo discutindo isso, é uma questão que eu acho que já está um pouco mais assimilada pelos consumidores, pela sociedade em geral. A bateria, talvez, vocês passaram por isso no início, né? A Moura está ali no setor automobilístico, então, e você comentou rapidamente de um sistema que vocês têm de reciclagem, de reuso dessas baterias. Então, queria que você contasse um pouquinho também a segunda vida útil dessas baterias, e também uma pergunta que foi feita aqui sobre alguns fabricantes. Eu vi ali que você colocou as 2 tecnologias que vocês trabalham hoje. Sim. E eles perguntam para a gente também sobre alguns fabricantes que estão apostando cada vez mais baterias de sódio, uma alternativa mais barata que as populares baterias de lítio. Seria essa uma alternativa para tornar mais barato e mais acessível os sistemas off-grid?
Boas perguntas, na verdade. Inclusive, eu convido vocês para olhar o webinar que a gente vai fazer também, onde tem o técnico, né, o engenheiro de aplicação de produto, que vai falar melhor sobre a parte técnica do produto. Sobre o primeiro ponto, bateria de chumbo, tudo é reciclado, tá? A caixa é reciclada, o chumbo é 100% reciclado. Então, a gente tem uma logística reversa, onde toda a bateria que a gente vende, principalmente na automotiva, você vai comprar uma bateria automotiva hoje, você entrega a sua antiga para ganhar desconto na nova. Então, aquilo ali já é a logística reversa. E na bateria estacionária também, na bateria para aplicação fotovoltaica, não vai ser muito diferente. Você pode fornecer para a Moura qualquer outra bateria, desde que seja chumbo ácido, que a gente também consegue fazer e trazer essa logística reversa. Isso é ótimo, porque a gente tem o certificado de descarte correto para a empresa. Então, a gente consegue fornecer esse certificado correto que você está entregando a bateria e a gente vai estar dando uma destinação final. Chega na fábrica, a gente tem a metalúrgica, inclusive é a terceira maior do mundo, e a gente faz toda a reciclagem da bateria. O lítio, infelizmente, a célula do lítio ainda não conseguimos manipular aqui no Brasil. Então, a célula do lítio, a gente faz a importação do nosso parceiro, que é a CATL, e, assim, não só ele, a gente tem outros parceiros também. Então, no lítio, pensando daqui 10 anos, a gente vai ter também a reciclagem, não a parte de reciclar a bateria de lítio. Lítio a gente não recicla, a gente não consegue fazer essa manipulação, mas a gente vai ter a parte onde vocês vão fazer o descarte correto e aí a gente vai trazer para um dos nossos parceiros para fazer toda a manipulação do lítio de novo. Mas, por parte de chumbo, a gente já fornece isso, a gente já pratica isso há 67 anos, e vamos continuar fazendo isso. Então, não tem problema vocês terem outras baterias de outros também fornecedores, de outros modelos, a gente consegue trazer e devolver para a fábrica para se transformar de novo em outra bateria. A segunda questão que você falou, confesso que eu não estou ciente dessa parte de sódio, mas o lítio ferro-fosfato é a bateria mais segura para se trabalhar, principalmente quando se trata de uma bateria que vai ficar dentro da residência de uma pessoa. Então, a gente tem várias tecnologias, pode ser, sim, um valor mais agregado, mas a gente pensando em questão de ano, o payback, ele vai chegar, sabe? Você vai ter uma vida útil muito maior. O painel solar vai ter 10 anos, 20 anos, a bateria também vai ter isso. Então, assim, bateria de lítio é seguro, mas, ao mesmo tempo, também tem que ter uma segurança com ela. Então, eu falo que não entendo sobre essa outra tecnologia, mas eu te falo que o porquê que a gente escolheu a bateria de lítio ferro-fosfato, porque ela é a mais segura e a gente está trabalhando com pessoas, a gente está trabalhando com um material que vai estar dentro da residência de uma pessoa, vai estar numa usina, por exemplo. Então, precisa ser uma coisa mais segura, sabe? Precisa ser uma coisa que a gente consegue conter. Entendeu? Então, voltando na parte, não sei se a princípio, um custo-benefício menor, essa do sódio, mas no payback o lítio vai ganhar 100%. Na parte onde ele vai durar mais, onde ele tem mais tecnologia, onde a gente tem um gerenciamento que você consegue saber tudo que está acontecendo com a bateria, é eletrônica, lítio é eletrônica. Então, a eletrônica a gente consegue conectar no computador, conectar no telefone e saber tudo. Sabe? Então, esse payback é viável, sabe? No decorrer do tempo. Legal. Bom, primeiro, obrigado pela resposta. E, assim, uma visão minha, eu acho que a gente tem que, em termos de tecnologia, eu aprendi isso ao longo dos anos, de que a gente tem que ser agnóstico, sabe? Eu acho que não existe a melhor tecnologia. Existe a tecnologia mais barata, mais economicamente viável para aquela solução específica. Então, partindo do que a gente falou aqui agora, até do Mercado Livre, fazendo uma comparação, a gente tem que levar a melhor solução para o nosso cliente. Vão ter baterias que você precisa, obviamente, ter uma densidade energética maior. Por exemplo, não adianta eu querer ter uma bateria de fluxo que ocupa um grande espaço, talvez é a mais antiga, né, que a gente via lá nas fazendas dos nossos, escutou falar na fazenda dos nossos avós, dos bisavós, lá da água, do sal, mas num carro você não tem esse espaço todo. Então, obviamente, tem que ser uma bateria com densidade energética maior. Para uma usina de grande porte, uma usina que eu estou ali colocando tecnologia solar, combinada com híbrida com eólica, com armazenamento, eu tenho a opção de ter tecnologias eventualmente mais baratas, que ocupam áreas maiores, porque a área passa a não ser um problema, né? Então,
sem dúvida nenhuma, eu acho que todas as tecnologias... A gente viu isso no setor fotovoltaico, né? Essa evolução. A gente começa ali com os módulos mono, os policristalinos, hoje a gente já tem heterojunção. Então, a gente tinha módulos ali que... eu tenho módulo na primeira casa que eu instalei o sistema solar fotovoltaico, foi lá em Goiás, eu tenho módulo lá da Ingle de 280 watts, né? Então, sem dúvida nenhuma, para aquela situação, hoje, se eu tivesse um telhado menor, eu precisaria de um módulo com mais potência. Então, isso é a solução. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma casa no interior de São Paulo que eu tenho uma limitação de telhado, e aí eu precisei colocar lá módulos de potência maior porque eu tinha uma limitação de espaço. Então, eu paguei mais caro por isso, mas eu tive a solução. Então, não é que aquela tecnologia é melhor, ela era melhor para a minha necessidade, né? Exatamente. O pessoal gosta muito de falar que o lítio vai chegar com tudo e o chumbo vai se perder. Eu acho que não. Cada aplicação, cada projeto é um projeto. Então, tem projetos que o chumbo vai fazer muito mais sentido, tem projetos que o lítio vai começar a fazer mais sentido. Usinas, por exemplo, o BESS vai começar a fazer sentido. A gente também tem a solução do BESS, a gente já tem BESS rodando espalhados aí pelo Brasil. Então, é energia para cada projeto, para cada aplicação. É uma bateria específica para cada aplicação, sabe? Sem dúvida. Bacana. Bom, e o outro ponto que eu também gostaria de fazer um comentário é sempre essa discussão em torno de o que vai acontecer. A gente respondeu muito isso no passado. O que vai acontecer com o painel? Eu vi agora o sistema solar fotovoltaico mais antigo do mundo, ele está instalado na Alemanha. Ele completou agora recentemente 40 anos de vida. A gente fala em 25 anos de vida útil do sistema solar. Lá já passou de 25, né? Já estamos indo quase para o dobro, ele está lá funcionando, cumprindo a sua função, e teve uma degradação de 20%. É muito pouco perto de tudo isso que a gente vê de todos os datasheets de outros fabricantes, né? Então, por exemplo, muito se discute, a gente falou aqui, por exemplo, hoje de carro elétrico. O que vão fazer com as baterias dos carros? Por exemplo, na Europa, onde o carro elétrico já está um pouco mais antigo, a gente vê todas essas baterias sendo extraídas dos veículos e sendo levadas para sistemas de infraestrutura, para usinas solares, para usinas eólicas. Então, eu acho que quebrar um pouco esse tabu de que a gente está sendo energia limpa, mas que no futuro a gente pode poluir o meio ambiente, a gente tem que trabalhar isso também, e fóruns como esse aqui, é muito importante a gente trazer esse conhecimento para que todos tenham a certeza de que existe sim uma possibilidade, existe sim uma indústria, inclusive, mundialmente, globalmente, que já, inclusive, lucra com isso, que opera isso e faz com que não só sistemas fotovoltaicos, mas, com certeza, os sistemas de armazenamento não vão ser um problema para o meio ambiente, pelo contrário, continuarão sendo uma solução para o meio ambiente, para a geração de energia limpa, renovável e com sustentabilidade. Então, chegamos aqui no final, infelizmente esgotando nosso tempo, acho que tinha aqui assunto para a gente poder ficar falando aqui por muito mais tempo, e com certeza com especialistas do nível que a gente tem aqui no nosso painel, a gente poderia entrar em discussões muito mais profundas, mas infelizmente o tempo aqui não nos permite. Então, gostaria mais uma vez de agradecer ao Silvio, agradecer ao Márcio, a você, Bianca, ao Christian, da qualidade, do alto nível desse painel, e a todos vocês que estiveram presentes conosco até agora. Agradecer, em nome da AB Solar, a presença de todos vocês. Esperamos estar em breve aqui com novos eventos, com novas painéis, com novas tecnologias, apresentando tudo o que tem de novo no mercado, o crescimento desse mercado, as oportunidades, e, mais uma vez, reforçar o convite a cada um de vocês de estar mais próximo da AB Solar, para que a gente possa crescer muito mais e contar com a presença, com o apoio e com a força de vocês no setor solar fotovoltaico. Muito obrigado a todos, obrigado pelo evento, e desejo um bom final de dia a todos. Obrigado também aos nossos painelistas, expositores. Nós vamos agora convidá-los a tomarem assento na frente, por favor, para encaminharmos o encerramento com a salva de palmas. Muito obrigado aos nossos expositores nesse instante. Gente, nós vamos dar um tempo agora para que vocês respondam a pesquisa de satisfação desse painel. Então, relógio na tela, por favor. Vamos participar, pessoal. Projetando ali. Está lá, já está lá. Aí vocês podem fazer esta pesquisa de satisfação. E nós estamos chegando ao fim desta terceira edição do AB Solar Meeting Sul. Enquanto os nossos apresentadores dos seus conteúdos vão descendo,
nós já vamos pedir para que se encaminhem ao palco a fim de tratarmos do encerramento o CEO da Besolar, o Rodrigo Sawaya, por favor, Rodrigo. A coordenadora da Besolar no Paraná, Liciane Ribeiro, e o especialista técnico da Besolar, o Christian Secchini. Aí eu lhes deixo com a palavra, para que vocês possam, portanto, encaminhar o encerramento com tanto sucesso desse Besolar Meeting Sul. Obrigado. Queria começar dizendo, né, aos heróicos que ficaram aqui até o final, né, agradecer em nome da Besolar pela participação de vocês, pela presença nesse evento que eu acredito foi muito positivo, por compartilhar informações, conhecimento de qualidade, dá para vocês a oportunidade de um networking diferenciado também. Queria começar aqui, Liciane, pedindo para você trazer um pouco do que você achou que foram os destaques de hoje, mas também aproveitar e fazer um agradecimento especial aqui a toda a equipe da Besolar, que está nos bastidores, permitindo a gente ter esse evento de qualidade, né, ajudando na organização, no planejamento, na implementação, na execução desse trabalho. Então, pedir para vocês uma salva de palmas para essa equipe que fez acontecer. E agora, passando a bola aqui para você, Alice, para que você possa trazer um pouquinho dos pontos altos na sua visão e depois para o Christian aqui. Eu tenho algumas perguntas, alguns pontos que foram trazidos ao longo do dia que eu vou destacar ao longo da nossa conversa. Bom, Rodrigo, obrigada. Como sempre, uma honra, um prazer fazer parte desse time da Besolar que tanto trabalha, tanto batalha. Eu acho que o balanço do evento é sempre a gente ver sorrisos no rosto, né? Ver pessoas felizes e perguntar, e aí como foi, qual é a crítica? A crítica é sempre importante. Mas o conteúdo se destaca. Eu acho que de tudo que a gente faz de mercado, a Besolar Meeting continua sendo um conteúdo de destaque, com pessoas compenetradas. É bem legal quando a gente senta aqui em cima e vê as carinhas ligadas naquilo que a gente está falando, isso é sempre muito bom. Eu acho que a diversidade, essa abrangência de futuro, falar desde essa visão geral de mercado, linhas de financiamento, produto, é isso que a gente está aqui para se propor, para poder dar um norte, né, para o pessoal programar. Em tempos difíceis, compartilhar conhecimento sempre vai ser a melhor solução para a gente projetar um mercado mais próspero e mais eficiente, né, que é o que todo mundo quer. Excelente. E, diante disso, Christian, já passando aqui para você também, fica à vontade para trazer um pouco dos pontos principais que você destacaria aqui, que diferenciaram, né, essa nossa edição de hoje. Mas também a gente foi recebendo ao longo do dia uma série de perguntas, você inclusive ajudou a gente a filtrar algumas delas, porque foram muitas para esse painel final, e um dos temas que a gente vê aparecer aqui de forma recorrente é uma preocupação com a qualidade. Então, se você pudesse dar uma palhinha sobre um pouco do trabalho que a gente faz na Besolar, voltada para a questão de certificação de empresas, para a qualidade, para o pessoal conhecer um pouco mais disso, né? O Afonso destacou um pouco desses pontos na fala dele aqui também, mas como é que uma empresa dessas, uma empresa que tem interesse, né, em participar desse programa pode nos procurar nesse sentido, e o que você tem visto aí de busca de diferencial nessa frente também? Bom, eu acho que cabe destacar aqui que a Besolar sempre busca atender da melhor forma, né, os nossos associados, então a gente está ali sempre recebendo questionamentos, perguntas, pedidos para a gente atuar em tal caso. Então, né, falando ali no background, ali por trás das câmeras, a gente está lá todo dia, a gente comentou aqui, né, 365 dias, 24 horas por ano, por dia, e então é isso que faz a gente levantar todo dia para tentar ajudar vocês a atingir os objetivos. Então, esse é o nosso mote. Eu acho que o evento, como a gente coloca até no primeiro slide, né, a Besolar, ela promove a discussão no setor, né, nesse ponto. Então, acho que esse é o fórum. Então, aqui você consegue conversar com o seu distribuidor, conversar com o fabricante, consegue, de repente, gerar negócios, ou pelo menos ter um insight diferente do que você teria no dia a dia. Às vezes a gente está lá, é meta para bater, é venda, é tudo, mas às vezes você não percebe que o mercado está mudando. Então, acho que esse é um ponto bom de você parar,
ver, inclusive a parte de ser regional é muito boa para a gente conseguir ver o que está afetando aquele lugar específico e com isso internalizar na Bessolar as ações que a gente pode fazer para melhorar para vocês, né? Acho que isso é o principal. Tocando um pouquinho aqui na certificação, qualquer certificação, se você é do TI hoje, você precisa de uma certificação né, diferente, é da Microsoft, sobre aqueles softwares com um desenvolvedor. Então, o que isso geralmente ele faz te qualifica ou te atesta uma qualificação que você tem aquele skill, que você pratica aquelas coisas dentro da sua empresa, enfim, é o que vai te diferenciar daquele cara que a gente brincou aqui, o pedreiro pode vender um sistema solar? Ele pode, mas a hora que o cara que vendeu para ele, pedir para ele, me explica aqui o que esse sistema faz, ou eu preciso limpar aqui o painel, o cara já, né, talvez ele não vá saber, né, ele vai te fazer um jeito que vai arranhar todo o painel, ele vai falar que não precisa, não, a chuva limpa, está tudo certo, então, não precisa monitorar, a sua fatura vai vir certa, não pode confiar, então, é um jeito que a Bessolar conseguiu para ajudar vocês a separar quem é o cara que está ali sério, que está todo dia comprometido com o cliente, né, no meio ali, no foco, para atender, e é um jeito dele conseguir atestar aquela qualidade daquele, porque ele investe mais no treinamento, na capacitação, ele tem os processos melhores definidos, ele tem uma rede também melhor organizada, então esse é o intuito da certificação, né, ela conseguir diferenciar quem está nesse mercado. E convenhamos, quem vai estar aqui daqui 5 anos, 10 anos, não vai ser o pedreiro, vai ser o cara que investiu na qualidade, na tecnologia, que vai estar aqui firme e forte, que garante a qualidade dos seus produtos, do seu serviço para os seus clientes, né? Deixa eu aproveitar e pegar a Aliciane também, que eu sei que, né, ela é uma profissional que, além de estar há muito tempo no mercado e no setor, sempre valorizou muito a qualidade, né, Aliciane? Então, se você puder também dar uma contribuição um pouco sobre essa questão da qualidade, formas como quem participa do evento conosco hoje pode se preparar para atender a necessidade do mercado nesse sentido, seria ótimo. Eu acho que a escolha pela qualidade ela é cara, ela exige muito esforço, muita dedicação, mas eu acho que eu posso me considerar uma prova viva de que zelar por um princípio que é seu e acreditar nele faz todo sentido, né? Então, dentro do meu processo de evolução pessoal, o fato de, desde o dia 1 da Ribeiro, eu só ter escolhido produtos de qualidade, no qual eu saberia que eu teria suporte técnico a longo prazo, fizeram o diferencial para a gente ser escolhido para representar a BayWa aqui no Brasil. Então, representar uma multinacional gigantesca é porque eu comprei, não tenho passivo, eu não tenho inversores com problema em lugar nenhum, ela tem esse peso nessa escolha. Eu tenho minha vida tributária, a minha vida de empregadora extremamente clara, organizada e muito bem estruturada, a ponto de passar por todos os testes de uma auditoria internacional. Então, eu acho que esse passivo, né, se eu tiver 10% de falha no inversor e eu instalei 1000 sistemas, eu tenho 100 casas para voltar. Quem vai pagar essa conta? Porque você sabe que a troca do inversor, você tem que mandar para lá, pegar o outro, voltar. Mas quem vai pagar? Você subir no telhado, você trocar, você, com o teu time, depois quebra uma telha e volta lá de novo. Ou seja, todo o processo da venda do fotovoltaico, ele exige essa recorrência, né? O cliente vai ser para seu sempre. Toda vez que chover, ele vai te ligar. Então, a capacitação do teu time, a certificação NR10, né? Trabalho em altura, todo esse investimento, ele é por um motivo, né? Então, a qualidade dos produtos hoje está cobrando preço já, a gente sabe disso, tem muito painel não performando, tem muito inversor não performando, índices de falhas que não são aceitáveis, um equipamento eletrônico com mais de 1% de índice de falha não é aceitável, né? Nenhuma indústria sobrevive se você quer escalar. Mas eu tenho 100 sistemas, ok, com 10% você vai ter que voltar em 10 casas. E em quanto tempo, né? Essa conta não fecha a longo prazo. Então, é uma escolha que o mercado tem selecionado, né? A gente está nessa confusão de preço, mas o FCI já está aí. A gente tem a discussão do rapid shutdown na maioria dos bombeiros, né? Indiferente se concordo ou não concordo, está havendo isso.
Os bancos que vieram aqui estão falando em taxas diferenciadas para produto, para integrador qualificado. Então, ou seja, a conta está ficando cara para todo mundo, a taxa de juros só está cara por causa disso, né? Eles deixaram bem claro que a nossa taxa de juros é mais cara do que um móvel, do que um financiamento de carro, porque nós criamos um financiamento sem um critério. Então, dinheiro caro é ruim para a gente, e nisso volta qualificação, certificação, investimento para que a gente torne as nossas empresas mais eficientes, porque num mercado muito competitivo a gente só ganha dinheiro se a gente for muito eficiente. E só sobrevive no longo prazo se a gente prezar por essa qualidade, pelo nosso cliente estar satisfeito não só no hoje, mas daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos, e ele vai ser o seu melhor vendedor, inclusive, né? O cliente satisfeito, ele replica para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo, para o seu funcionário, para o seu parceiro, né? Justamente que vale a pena usar a tecnologia, ele vira o seu melhor vendedor. Bom, a gente teria mais questões aqui para abordar, mas infelizmente o nosso tempo já está esgotado e estourado. Então, eu não sei se a gente vai contar com o apoio do nosso MC para o chamamento para os próximos eventos, ou se eu devo fazer isso aqui agora. Sim. Então, eu queria deixar aqui, antes de finalizar, o meu agradecimento à Aliciane e ao Christian, que estiveram aqui conosco nesse fechamento. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa edição do nosso evento. Nós continuaremos aqui, em nome do setor solar fotovoltaico, trabalhando junto ao governo do Estado, aqui em Santa Catarina, mas também com o apoio da Aliciane, lá no Paraná, com o apoio da Mara, lá no Rio Grande do Sul, e assim no restante do Brasil, fazendo esse trabalho para melhorar as condições do nosso mercado e do nosso setor para vocês, e abrir novas oportunidades de negócio, né? Com incentivos, com suporte, com programas que possam abraçar tecnologias inovadoras que estão vindo aí, como armazenamento de energia elétrica, como hidrogênio verde, como eletromobilidade, né? E que vão ser cada vez mais importantes para o nosso mercado e nosso setor. Então, obrigado a todos vocês mais uma vez pela atenção, pela presença, pela participação. Espero que tenham gostado do evento e esperamos vocês nas nossas próximas edições ao longo do ano.